Graça e paz, queridos, que a paz do nosso Deus esteja sempre sobre a sua vida, e hoje eu quero refletir com você em Josué capítulo 1, versículo 9. Quando Deus fala com Josué em Josué capítulo 1, versículo 9, ele não está falando com o homem no auge da sua coragem, muito menos com o homem no auge da sua ousadia. Então Deus, ele conhecendo o coração de Josué, diz assim: Não fui eu que te ordenei? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Perceba que o Senhor, ele inicia com uma pergunta retórica: Não fui eu que te ordenei? Ou seja, Deus está lembrando Josué que não foi uma ideia humana. Josué não se candidatou, ele foi escolhido para essa missão, para essa grande obra. Não foi uma escolha de conveniência, foi uma ordem divina. O Senhor estava dizendo: não fui eu que te ordenei, Josué. E quando Deus ordena algo, ele mesmo garante, ele mesmo sustenta. A ordem de Deus para Josué foi dividida em 3 partes. Esforça-te, faça o que é possível, dê o seu melhor e não se entregue à apatia. O segundo comando de Deus foi: tem bom ânimo. Encha o teu coração de fé e não de medo. A fé é a força que alimenta o ânimo. E não temas, e nem te espantes. Não se deixe paralisar pelas circunstâncias e as situações difíceis. Agora é importante entender: esforça-te não significa que você vai se acabar fazendo tantas e tantas coisas na força do teu braço. Mas se esforçar é fazer a tua parte, confiando que Deus vai fazer o que você não pode fazer. Eu quero dizer para você hoje que, não importa a situação que você esteja vivendo, o teu papel é fazer a tua parte. Se você fizer a tua parte, fica em paz. Deus garante a parte dele. O problema é que muitas vezes nós nos preocupamos com a parte de Deus. Senhor, como o Senhor vai agir? Como o Senhor vai chegar? Quando é? Como é? Não se preocupe com isso, faça a tua parte. Um exemplo disso eu dou no relacionamento, no casamento. Eu sei que essa é uma luta de muitas pessoas e um dia também já foi a minha. E eu precisei me esforçar como esposa, me esforçar como mulher de Deus, como coluna da minha casa, fazendo tudo o que era possível. Ou seja, controlando o meu temperamento, que sempre foi um temperamento muito forte. Mas quando eu conheci a Jesus, quando eu me converti, o Senhor veio quebrando todas as barreiras que havia em mim e que atrapalhava muito o meu casamento, mas eu só conseguia olhar os defeitos do meu esposo e não olhava para os meus. Só que quando eu tive um encontro com Jesus, o Senhor mostrou que eu também tinha defeitos. E esse é o nosso problema. Muitas vezes nós olhamos somente para o defeito dos outros e esquecemos do nosso. Eu me esforcei, e não me esforcei somente espiritualmente, mas me esforcei para mudar, para me calar, para tentar ser diferente. E é isso que muitas pessoas não entendem. Então, se você está vivendo um relacionamento em crise, se você está lutando pelo seu esposo, pela sua esposa, o que você precisa entender é que você vai se esforçar. Você vai tentar ser o melhor homem, a melhor mulher. Você vai tentar ter sabedoria dentro do seu relacionamento. Mas a parte de Deus, você vai deixar para Deus fazer. Não é somente sobre oração. Quando estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de uma mudança completa. Não é somente orar, é oração e ação. Você precisa se esforçar muito. Você precisa se colocar na brecha pelo seu cônjuge, pelo seu esposo, pela sua esposa. Não somente em oração, mas você precisa trabalhar em você aquilo que atrapalha o teu relacionamento. Você precisa liberar perdão. Você precisa esquecer passado e precisa ter muita disposição e também ter bom ânimo. Então encare a realidade como ela é. Assuma a tua responsabilidade como homem e mulher de Deus. Esforça-te, tem bom ânimo e não temas. Então Deus está dizendo para pessoas aqui: não deixa o medo te dominar, não deixa a frieza espiritual te paralisar, não deixa o teu temperamento destruir a tua vida. Deus está contigo, o Senhor é a favor da família, e eu não sei quem precisa ouvir essa palavra, mas eu sinto em dizer que se tem pessoas aqui que estão lutando pelo relacionamento, pela família reconstruída, pelo casamento que quem sabe já acabou ou ainda está em crise, ainda é tempo de você se esforçar, fazer a sua parte, dar o seu melhor,
demonstrar que você mudou, que você realmente está um ser humano transformado. E não somente da boca para fora, como eu disse no vídeo anterior. É necessário que essa transformação comece de dentro para fora. Não queira somente parecer para o seu cônjuge, para a sua esposa que você mudou, para o seu esposo que você está transformado, falando mansinho, mudando comportamentos, passando uma maquiagem aqui por fora, porque isso não vai resolver. Deus conhece o teu interior e Ele só vai fazer quando Ele tiver certeza que você realmente está com o coração quebrantado, arrependido e disposto a viver uma nova vida. Tenha bom ânimo. Lutar pela família não é algo fácil. Eu levei anos lutando pelo meu relacionamento, tentando de todas as formas possíveis, desde na força do meu próprio braço, quanto também na oração sem ação nenhuma. Mas a única coisa que mudou tudo isso foi quando eu juntei 3 coisas: posicionamento, fé e me esforçando como esposa, me esforçando para me controlar, para manter o domínio próprio em determinadas situações. E eu entendi que não tem esse negócio de o meu temperamento é forte, então meu esposo tem que entender. Não, ninguém tem que entender uma pessoa que não sabe conversar, uma pessoa que não sabe resolver problema, uma pessoa que se ira com facilidade. A palavra de Deus diz que a resposta branda desvia a ira e acalma o furor, mas eu tive que sofrer muito para entender isso, porque eu era muito briguenta, muito barraqueira, achava que se quebrasse as coisas, se partisse para cima resolveria. Eu ia de 0 a 100 muito rápido, e o Senhor foi trabalhando, quebrando o vaso, quebrando, até que eu estivesse pronta. E Deus também foi trabalhando na vida do meu esposo, mas foi na medida que eu fui me posicionando. Eu quero dizer para você, tenha bom ânimo, porque a família é projeto de Deus. Por isso há uma necessidade muito grande de você ter bom ânimo para lutar pelo teu casamento. Você tem que estar disposto a entrar na olaria e falar: oleiro, me molda. Senhor, eu reconheço que eu sou difícil, que eu sou complicado, meu coração é duro. Foi assim que muitas vezes eu tive que orar para Deus, dizendo: Deus, o meu coração é duro. Eu não consigo fazer isso daqui, eu não consigo agir assim. E foi reconhecendo quem eu era, que Deus foi me quebrando várias camadas e várias barreiras na minha vida. O Senhor me deu uma nova identidade. Quem me conheceu antes não me conhece mais. O Senhor está falando com alguém aqui que está em uma guerra interna muito grande. A vida sentimental tem arrastado essa pessoa, tem feito ela ir para o fundo do poço verdadeiramente. Mas é porque existe muita resistência ainda, e é por isso que as coisas não se alinharam. É porque tem coisas que a pessoa não reconhece. Muitas vezes olhamos muito para o outro e esquecemos de olhar para dentro de nós. E há uma necessidade muito grande de olharmos para dentro de nós, na perspectiva do céu. Eu quero dizer para você que essa peleja não é tua, ela é do Senhor. Se posiciona de verdade, que Deus te dará vitória. Não foi Deus que te chamou, que colocou isso dentro do teu coração para você lutar pela tua família? Porque se não fosse o Senhor, você já tinha parado de orar. Você já estava vivendo outros relacionamentos, outra história. Como muitos fazem por aí. No primeiro problema, eles desistem. Eles não lutam pelo relacionamento. Mas quando nós temos um desejo muito grande de restaurar aquilo que é nosso, Deus está conosco. Então o Senhor está dizendo para alguém aqui: por que você está com medo? Por que você está espantado? Não fui eu que te ordenei para orar? Não foi eu que te ordenei para você se posicionar? Por que você está desesperado? Esforça-te. Faz a tua parte, te limpa, te posiciona e tenha bom ânimo. Não desista, revista-se de fé, revista-se de força e não te espante, os levantes virão. As forças contrárias se levantarão, mas nenhuma prevalecerá contra ti. Pode o inimigo armar ferramentas, pode Satanás forjar várias armas contra ti, mas nenhuma delas prevalecerá. Deus está falando com alguém aqui que está lutando essa guerra. E o Senhor está dizendo: esta peleja não é tua, eu estou contigo, eu, Senhor, pelejarei por ti. Mas esforça-te, faz a tua parte. Para de se preocupar como Deus vai chegar, como vai ser, não importa. O que importa é o que você está fazendo, como você está agindo, de que maneira você está se posicionando. Levante a tua cabeça, enxugue as tuas lágrimas, encha-se de força a partir de agora.
porque foi Deus quem plantou no teu coração o desejo de lutar pela tua família. E eu quero dizer para você que se você se esforçar, se você se posicionar, assim como Deus restaurou o meu casamento e a minha vida, eu quero dizer que o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, vai restaurar a tua casa e a tua família. Josué precisou dar passos firmes para ver as promessas de Deus se cumprirem. E você também vai precisar dar passos firmes para ver a promessa de Deus se cumprir. Mas você precisa se movimentar. De braços cruzados nada vai acontecer. É oração e ação, posicionamento perante o Senhor de verdade. E se porventura você está se aproximando do Senhor somente por causa do relacionamento, e lá no íntimo você sabe que se você restaurar você não vai permanecer, reveja os teus sentimentos, reveja o teu posicionamento, porque a tua família só vai dar certo se você estiver firmado na casa do Senhor, se você estiver firmado na presença do Senhor. Caso contrário, sem o Senhor, você pode até restaurar, mas não vai permanecer. E hoje eu quero dizer para você da parte de Deus, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor é contigo. E se o Senhor está com você, o impossível vai se tornar possível. Se Deus está contigo, a tua fraqueza vai se transformar em força sobrenatural. Você terá uma força renovada para lutar por aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque a tua força ela não é tua e ela não vem de situações, ela vem do Espírito Santo. E é Ele que está te revestindo de coragem hoje e de força para você manter os teus joelhos firmes na oração e não desistir. Posicionamento muda história. Posicionamento muda história. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, que eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que sozinho não conseguimos. Quantos estão aqui hoje, Senhor, que estão enfrentando batalhas que parecem grandes demais para eles? Quantos estão sentindo o peso da responsabilidade, o medo do futuro, a dúvida sobre como agir? Mas hoje, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, declaramos que vamos nos esforçar, que vamos ter bom ânimo e que não vamos desistir porque o Senhor é conosco. Espírito Santo, sopra sobre cada coração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo força ao cansado. Desfaz toda voz de acusação, todo espírito de medo, toda a opressão que tenta paralisar esse homem e essa mulher. Dá um ânimo novo para quem está pensando em desistir. Dá coragem para quem está paralisado pelo medo. Reacende, ó Deus, a fé que tem dentro desse homem e dessa mulher. Reacende a fé no coração de quem achava que não tinha mais forças, ó Deus, para prosseguir. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que o medo não vai nos dominar. O medo não vai nos dominar. A dúvida não vai nos impedir de acessar a promessa. O desânimo não vai nos vencer em nome de Jesus. Porque o Senhor é conosco e operando Deus ninguém vai impedir. Ninguém pode impedir a vitória de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.